Olá, novamente, colegas, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos e todas bem, tá? Tô negando que a participação de alguém que não está entrando com a escola. Vou negar que a participação do colega que deve estar entrando pelo Gmail. Espero que estejam bem, seguros aí para mais uma semaninha aí de Eds IA. Então, hoje nós vamos discutir um assunto que provavelmente é muito discutido, né, nas salas de aula aí, em geral, para todos nós, que é a questão do SAEB. Então, esse é o tema que nós iremos abordar hoje. Como vocês viram ali no percurso, né, ali das reuniões, ele vai ser discutido em dois momentos, o SAEB, durante os nossos encontros. E durante todos os temas será discutido também a questão do SAEB. Às vezes pode parecer um pouco repetitivo para alguns de vocês que já passaram por formação acerca do SAEB, mas sempre é bom a gente voltar a discutir sobre assuntos que permeiam tanto num ano tão importante, que a educação paranaense quer cada vez mais um nível de qualidade, de excelência, e para isso precisa se comprovar através de uma nota que seja alta no IDEB, né? Então, ano de SAEB é ano de se repensar ações, e para isso, nessas dois encontros, no segundo e no nono encontro, falaremos sobre o SAEB, ok? Como sempre, agradeço a participação de vocês. Muito bom estar com vocês aqui. Espero que esse encontro venha a nos trazer inúmeras ações positivas, de acordo com nosso pensamento pedagógico. Além disso, também eu sempre reitero que é muito bom que todos e todas estão aí com a câmerazinha ligada, maravilhoso ver todos vocês aí, ó. Olha, já tem presentes só em 3, 6, 12, 18 pessoas presentes aí, que bom, todas vocês aí presentes com a câmera ligada, pontualmente aí no horário. Além disso, também sempre reitero que qualquer questão que vocês queiram discutir, podem falar comigo em qualquer canal e a levantar a mão para conversar, para nós falarmos qualquer tema sobre a reunião. Nossa última reunião, nossa primeira e última reunião que teve, foi muito proveitosa, participaram muito ativamente e continuem assim para o melhor aproveitamento aí, tá? Teremos uma pequena atividade sobre o SAEB também, mas essa não será postada ainda no nosso portfólio, tá? Atividade portfólio só na terceira semana. Falaremos sobre o processo avaliativo com mais calma, vou mostrar o Classroom. Hoje dá tempo da gente fazer tudo, tá? Coloquei ali no mural os nossos slides. Agora eu fixei para ficar mais claro para quem entrou agora, tá bom? Então, de antemão, já vou compartilhando, vamos começando nossos slides. The heads, tá? Relacionado à questão de nossa aula de hoje. Esperar vir aqui. Então, estamos aqui, ó. Hoje, reunião 2. Teremos 10 reuniões essa semana. Esta vez não vai ter nenhum feriadinho na segunda ou na terça. Então, vamos pegar os 10 encontros, 100%. Aí. Vamos ao nosso segundo slide. Estar presente é importante, então, mas participar é essencial. Então, aqui fala sobre a importância de você como protagonista dessa jornada. E também fala que sempre é bom estar com o computador. Olhe, por um exemplo, hoje teremos slides para editar, então sempre é bom estar com o computador para facilitar. No celular fica bem mais difícil fazer algumas atividades. Aqui nós vamos, como eu já adiantei para vocês, compreender os objetivos e a importância do SAEB. Construir uma trilha de ações para nós vermos, trocarmos ideias. A ideia é trocar ideia. É isso que é legal. E eu acho maravilhoso isso, trocar ideias com os
profissionais da educação de todo o Paraná. Assim a gente cresce. Às vezes, pequenas ações ou ações que você pode pensar que não são tão importantes podem fazer a diferença para colegas. Então, se você já tem uma comunicação muito assertiva, se vocês têm ideias muito proveitosas, vamos reaproveitar elas, né? Se nós podemos, vamos crescer juntos. Essa que é a ideia do encontro de hoje, promovendo o envolvimento de toda a rede. Oi, Jaqueline, pode falar. Oi, desculpa me mitidar, mas só porque eu visualizei que tem uma colega que entrou com um e-mail do núcleo. Não é, se é tutor, pode estar fazendo observação, perfeito. Oi, Jaqueline, obrigada, deve ser eu. Você não perde depois a frequência. Isso é verdade, vou mudar agora, peraí. É que verdade. Entrei e não mudei. Estou mudando. Obrigada, Jaque. É verdade, vocês têm 2 e-mails, né? Verdade, Jaqueline, bem lembrado. Olha, ainda bem, se me alerta da outra vez, vou me atentar. Eu vi que entrou como núcleo regional ali, ainda fiquei pensando, será que alguém da tutoria, porque a tutoria também pode, mas a tutoria hoje em dia, geralmente, ela assiste a reunião depois de gravada. Aí, e eu vi educação em tempo integral, né? Opa, não, mas realmente era colega, ainda muito, muito, muito obrigado, ajuda a colega. Isso mesmo, ainda bem, né? Muito obrigado. Vamos contribuindo. Isso mesmo, mas vamos. Eles passam-se ações aí, estão ligados. Então, aí, nossa agenda de hoje: acolhimento, experiência, ações inspiradoras, o em ação, o compartilhamento e queremos ouvir a vocês. Nosso acolhimento, eu achei maravilhoso. Eu não conhecia esse vídeo. Achei maravilhoso o vídeo, tá? A educação não é uma obra de um só. É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Provérbio atribuído à sabedoria africana. E essa história é verdadeira. No Redes do primeiro trimestre, a gente teve fake news, né, para tentar enganá-los. Agora não, agora a gente vai. É uma história verdadeira, verdadeira do verdadeiro mesmo, tá? Então vou compartilhar com vocês aqui. É muito linda essa história. Señorita, ¿qué pasa con mi bebé? ¿Por qué no llora? Fue un parto complicado, la bebé había ingerido líquido amniótico. Se les explicó a los familiares que no podían permanecer acá. Tenemos que hacer una referencia a Pucallpa porque no contamos con los equipos necesarios acá en Contamar. La familia llegó desesperada, no había más tiempo que perder. Tem receita. Não vou, é verdade mesmo. Pode ficar tranquilo. Carol? É verdade, eu não tenho nem receita, meu amor. E por que você está ajudando com essa gente? Com todo mundo, estou fazendo pesquisa em várias coisas. Amor, estou no curso. Carol, seu microfone está aberto. É só isso mesmo.
Señorita, ¿qué pasa con mi bebé? ¿Por qué no? Fue un parto complicado. La bebé había ingerido líquido amniótico. Se les explicó a los familiares que no podían permanecer acá. Teníamos que hacer una referencia a Pucallpa porque no contamos con los equipos necesarios acá en Contamar. La familia llegó desesperada, no había más tiempo que perder, así que agarré el micrófono y empecé a llamar a la población. Nuevo progreso. Atención, puede Contamar, una madre de familia necesita nuestra ayuda. Todos los motociclistas en dirección al nuevo progreso. Esa noche todo estaba tan oscuro que no podía. Se realizan vuelos nocturnos. Fue un momento muy angustiante. Los segundos parecían horas. Hasta que sucedió. Cientos de luciérnagas se prendieron frente a mí. Achei lindo, né? Quando eu trabalho, desculpa, travando, troquei de rede aqui na hora ainda, para melhorar, ainda não quis interromper. Eu achei lindo o vídeo. É maravilhoso, né? Alguém quer comentar aí? Ninguém? O Thiago achou, Thiago? Voltando. Não sei o que é essa rede. Ó, a rede tá tão ruim, a rede tinha hoje. E eu também tô no Wi-Fi. Vamos ver o que voltar. É tão linda a história, né? Tão comovente. A importância do trabalho em equipe, né? A importância de ter uma liderança, de ter uma comunicação, de todos participarem ativamente, né? Tanta bem, eu achei muito legal. E para mim é surpreendente a forma como foi conduzido, né? O filme não dá para mim a ideia do que eles iam fazer no final. Nossa, achei muito legal, muito legal. Tá emocionante mesmo, a gente, né? Arrepia. Quando tem uma criança em jogo, né? Outra realidade, né? Salvando uma vida ali. É maravilhoso, achei lindo, lindo. Então vamos lá.
Pensando se dessa... Pode falar, Cleide. Pablo, eu só queria fazer uma analogia com a comunidade escolar mesmo, porque às vezes a gente olha o professor fazendo algumas coisas e a gente não entende que como é que ele não percebe que ele pode construir ou ele pode levar uma criança a sonhar e buscar melhorar e como ele pode destruir os sonhos de uma criança. Então eu trouxe o filme aí para analogia da escola, que os bons professores permaneçam e iluminem caminho também para as crianças na escola. Lindas palavras. Nossa, linda analogia. Perfeito. Realmente, você pode construir sonhos, você pode destruir sonhos. E com ações, né, no dia a dia, né? Você dizer um bom dia feliz para um estudante, às vezes pode ser o que ele precisa para o dia, né? Pode falar, Carolina. Em primeiro lugar, desculpem pelo áudio, Alberto, tocou o telefone e abriu sozinho. Gente, eu penso no trabalho em equipe, que todas as pessoas, desde a cozinha, na limpeza, na CED, no núcleo, todo mundo trabalha pelo mesmo objetivo, que é o quê? Que o aluno aprenda. Então, cada um faz sua parte. Precisa da comida, precisa da estrutura, precisa de alguém que administre o dinheiro, precisa de alguém que participe das reuniões morosas, precisa de alguém que coordene, precisa de todo mundo. Alguém que prepare as aulas lá no RCO. Então, assim, a gente trabalha em equipe. E aí, e tem que pensar que não é um aluno só, mas olha quantos, né? Dependem daquela simples tarefa que às vezes você acha que só porque você não está na sala de aula, né? E, na verdade, o teu papel é fundamental. Concordo plenamente. Mas sempre contribuindo maravilhosamente, Carolina. Justamente, essa é a essência, né? É um trabalho em equipe. Todo mundo tentando objetivo e segundo zero. A gente pensa num trabalho em equipe, não um trabalho em grupo, é o que a gente sempre diz. Eu que trabalho no sistema S, eu trabalho em equipe, eu trabalho em grupo, né? O eu-equipe. Trabalho em grupo, cada um faz uma parte. Tá, mas fazer uma parte, daí você faz a parte do outro. Isso também não dá. Então, cada um tem que fazer bem a sua parte. E eles têm que se unir com os elos perfeitos. Um entrando em conexão com o outro. Então, a família precisa ser a parceira, mas a parceira a todo momento do colégio, da escola. Também a equipe pedagógica, equipe diretiva, professores, comunidade escolar em geral, todo o pessoal que é de apoio, agentes 1, 2, pessoal da CED, que organiza o material, pessoal dos núcleos de educação. Se eu esqueci algum agente aí, desculpe aí, mas todos os atores são importantes. Todos. Então, se o financeiro não estiver funcionando bem lá da CED, quem é do financeiro, se tiver o financeiro já funcionando, o professor não vai trabalhar contente, não vai trabalhar contente também. Não... Tudo tem que funcionar. Claro, a gente sabe que somos todos humanos, todos cometemos falhas, é óbvio que sim, a gente é questionado a todo momento, a gente é público, mas assim, a gente deve tentar fazer sempre o melhor para ter o melhor resultado. E buscar que todos os atores se comuniquem, se conectem e que tenhamos desta forma o melhor resultado possível. É isso que a gente espera. É difícil porque às vezes a gente está pensando muito, né? Mas o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? A gente tem que fazer o que tiver na nossa mão para a gente tentar fazer para ter o melhor resultado. A gente consegue sozinho? Não, nunca. A gente pode fazer a parte da gente e tentar fazer as conexões entre todos os atores da melhor forma possível. Então, é isso que a gente tem que pensar no encontro de hoje. Então, caminhos percorridos. Agora, a gente vai começar a pensar num documento que eu vou postar para vocês, que vai ser individual, que a gente vai pensar no primeiro trimestre. O que a gente fez no percurso para o SAEP? A gente vai brincar como se fosse andar um caminho.
igual aqueles joguinhos de andar de tabuleiro. E como fazer? Então, antes de eu colocar o documento, vou falar para vocês. Eu vou postar o documento para vocês, o link. Vocês vão ter que criar uma cópia. E no espaço Caminhos Percorridos, que é o slide 1, registre as iniciativas que já foram implementadas para apoiar a recomposição da aprendizagem. Tá bom? Então, eu vou copiar aqui, vou colocar aqui para vocês, tá? Esse documento, tá bom? Eu tenho aberto aqui, mas eu acho que vou colocar a versão já para vocês do que foi passado lá totalmente, acho. Deixa eu ver aqui. Ele tá em... Assim, se vocês pegarem a minha cópia da Stunks Kit tá em... Então, vamos lá. Tá aí. Então, este é o material. Vocês têm que pensar, eu já compartilho com vocês. Vocês já têm acesso. Vocês pegam e criam uma cópia, tá bom? Daí vocês vão preencher. Serão 13 slides. Comece a preencher somente o primeiro slide, tá? Pablo, desculpa atrapalhar. O link que você colocou é do vídeo, não é do slide. Então tá errado. Deixa eu mandar aqui o meu, então. Deixa eu mandar o meu, não tem problema. Acho que o meu não tá editável. Tá só como leitor. Tranquilo. Tá abrindo aí. Só que o problema é que são muitos anexos, todos vocês abrirem, ele demora um pouquinho a abrir. Só um minutinho. Tá anexando o evento no documento de cada um de vocês aí para abrir. É isso que eu queria evitar. Eu já anexo. Enquanto isto, vamos lá, tá demorando. Ainda lá. Foi agora? Ainda tá abrindo. Tenham paciência. Ele tá carregando lá quando nós estávamos fazendo, também ele demorou lá na reunião de redes, ele demorou um pouquinho para abrir. São alguns slides, só. Acho que você pode abrir no próprio do Drive ali e fazer uma cópia? Pode ser, se você conseguir, já pode ser. Eu tenho o link aqui também, ó. Uhum. Veja se é esse. Vou tentar sair e voltar. Daí talvez eu vá mais rápido. Foi, agora foi, finalmente foi. Estou abrindo o slide 1. Esse você tem que abrir com uma cópia, tá? Eu já vou compartilhar com vocês aqui, ó. Então, vocês salvam uma cópia como editável, tá? Vou fixar aqui, se alguém cair também, né? Consegue acessar. Então, o slide 1 ali, ó, vocês podem ver, ó. Percurso de ações para o SAEB. Então, aqui, no slide
Compartilhe aqui ações, projetos, estratégias que você já desenvolveu ou participou no seu contexto de atuação relacionado ao SAEB. Pode ser algo que envolva leitura, escrita, interpretação de texto, avaliação diagnóstica, simulados, formação de professores, entre outros. Escreva de forma breve e mais clara. Você pode responder em formato de tópicos ou parágrafo curto. Tranquilo? 10 minutinhos para ver se vocês conseguem fazer. Vou pegar uma água aqui, já volto. O prof, para quem está fora da sala, daí fica fora, não responde, como que faz? Eu pedi o quartinho, montei o bercinho. Acho que eu nunca esqueci a felicidade que eu tive quando eu... Oi, colegas, alguma dúvida? Não? Então tá bom. Jaque, teu microfone está aberto. Perdão, obrigada. Ainda bem que não estou falando nada, só estou digitando. Ainda bem. Se eu estivesse falando, eu podia me chamar de louco, porque eu estou falando sozinha. Ainda bem que fazemos leitura de pensamento ainda, viu? Ok, colegas, posso ir em frente? Tranquilos? Bem? Alguém não dá um grito aí? Ah, não? Então tá bom. Então agora eu vou parar o compartilhamento aqui e já falaremos quando que vocês vão preencher o segundo slide, tá? Porque tem mais uma ação provocadora. Eu tô vendo que vocês estão muito antenados, já estão lá no slide, já, tudo lá, né? O pessoal que derrete é outro nível aqui, né? Então vamos lá. Então aqui, agora, a gente parou nesse slide, tá? Que é sobre a questão dos caminhos percorridos até agora. Mas assim, a gente, claro, vocês já devem ter em mente, como sempre a gente tem em mente, que temos assim, quem são os estudantes que estão concluindo uma etapa em 2025? Então, alguns de vocês são profissionais de educação, da rede que trabalham em pastas, em
equipes pedagógicas, mas assim também tem pessoas que estão atuando enquanto professores. Daí, nós temos aqui, ó, este fluxograma, esse mapinha mental que nos reflete a questão assim de que etapa de ensino que está concluindo e aonde, por quais os caminhos que esses estudantes perpassaram. Então, olha só, se a gente for pensar, né? Quem está concluindo a 3ª série do ensino médio esteve numa 2ª série em 2024 e, consequentemente, pegou um 7º ano lá em 2020. Por que a gente pensa no 2020? Porque 2020 e 2021 tivemos um problema com relação à pandemia. Então, 2020 e 2021 tivemos esse grave problema relacionado à pandemia, que debilitou, né, a questão de aprendizagem de nossos estudantes. 7ª e 8ª série. Quando você pega o 9º ano, que também vários de vocês são professores e pensam acerca deste 9º ano, também temos ali que eles estavam em 2020, por um exemplo, no 4º ano. E quais são os conhecimentos básicos que ele deveria ter lá no 4º ano? E será que isso foi suprimido? Foi conseguido mitigar esse problema? Foi solucionado esses problemas de defasagem dos escritores nos anos subsequentes? Será que ainda foram deixadas lacunas que devem ser preenchidas até agora? E isso é uma questão de se pensar. Essa é uma questão de se discutir. Claro que vocês já estão antenados com relação ao SAEB, mas nunca é demais falar. Nós temos os escritores lá e temos os níveis de aprendizagem dos nossos estudantes de acordo com esses escritores. E nós temos o SAEB. Mas pensem lá, por um exemplo, 3º ano do ensino médio, matemática, 10 níveis. Vale a pena um estudante estar lá no nível 10 se nós tivermos 6 estudantes no nível 1? Não vale, porque na média isso vai acarretar um problema de média que será muito baixo para o colégio, muito provavelmente. Então, o que é o ideal? Que tenhamos estudantes no nível de aprendizagem lá do nível 7, 8, 9, maravilhoso. Mas que não tenhamos mais estudantes no nível 1. Os escritores básicos, eles devem ser considerados como sendo fáceis e possam ser resolvidos por todos os estudantes. Então, eliminar qualquer estudante que possa estar no nível 1. Que passem todos esses do nível 1 para o nível 2. E que não hajam mais estudantes no nível 2. Que o mínimo que seja da escola seja nível 3, ou nível 4. É este que é o objetivo por enquanto. Erradicar o nível 1, erradicar o nível 2 de língua portuguesa e de matemática. Para isso, temos que suprimir, temos que acabar com esses descritores que são muito básicos. É esta a ideia que todos vocês já devem saber. Em todos os núcleos de educação, a conversa é a mesma. Todas as equipes diretivas, a conversa é a mesma. E todos os componentes devem contribuir de alguma forma, com ações que devam refletir acerca desses descritores. E não só os colegas professores, e sim toda a equipe da comunidade escolar. Então isso vocês já, claro que vocês já sabem, mas é sempre interessante a gente voltar a discutir. Então aqui, quais ações podemos promover para reconectar o estudante a uma trajetória de aprendizagem? Daí aqui temos
algumas ações que podem ser desenvolvidas, algumas boas ações que podem enganjar toda a comunidade escolar. Eles sugeriram ali algumas ações, como aquele jornal Saeb e um Padlet. Então, o que você está realizando nesse momento no seu departamento, no seu NRE, na sua escola, no seu colégio, que pode ser considerado uma ação de engajamento? O que está sendo feito? Então, agora seria a hora de registrar no nosso segundo slide. Então, agora sim, 5 minutinhos, pelo menos, para vocês registrarem no segundo slide. Ok? Qualquer dúvida, pergunta. Pablo, viu? Pode falar, Carolina. Assim, eu coloquei algumas ações que a gente começou lá no primeiro slide, só que elas continuam agora. Então, nesse segundo, eu coloquei que eu continuo trabalhando com isso, é a mesma coisa. Porque não fiz nada novo. Não, tipo, a gente continua com as mesmas estratégias desde que começou o ano. Pode ser, então? Sim, tranquilo. Uma ação contínua, né? Tem ações que são contínuas. Tranquilo. Sim, Tá. maravilhoso. Ok, colegas, tranquilo? Tudo bem? Tá? Tá bom. Agora eu vou para a sequência. Ideias engajadoras. Que tal experimentar? Então, ó, item do dia ou desafio da semana. Para estimulá-los
com relação ao SAEB, fazendo desafios cada semana para estimulá-los. Visitas técnicas e escutativa. Escutá-los para ver o que eles pensam acerca da prova, dúvidas, o que eles precisam, o que não precisam, o que pode dar certo, o que pode dar errado. Visitas técnicas que poderiam ser motivadoras a eles e que agreguem conhecimento, claro, dentro das possibilidades do colégio, claro. Mas às vezes visitas próximas já são de grande valia. Essas visitas técnicas tem que pensar algo, vamos visitar Itaipu. Para quem mora que nem eu aqui em Guarapuava, é um dinheiro muito grande, então nem sempre tem essa verba, né? O que a gente pode fazer mais perto, talvez? Criação de banco de boas práticas. Sempre é bom termos boas práticas a serem implementadas. Divulgação nos meios locais. Espaços de escuta com estudantes. Entraria ali na escutativa. Mural de habilidades com os escritores do SAEB. Então, colocar quais são os escritores para os estudantes vivenciarem a todo momento em sala de aula, por um exemplo. E daí registrando os escritores. Lá no nosso colégio, por um exemplo, está lá, de que esse escritor, qual componente que pode contribuir com esse escritor? E daí a gente vai elencando lá. Mostra cultural, SAEB, recomposição. Mapa de ações inspiradoras do NRE. Quais outras ideias? Tá? Quais outras ideias? Tem que pensar aí. Então, assim, vou falar por mim, experiência, assim. 2021 viemos num ano bem complexo da relação da pandemia, né? Eu trabalho no colégio do campo, aqui próximo do Guará, como eu já me apresentei na semana passada. Eram 2 turmas de terceiro ano, uma turma de terceiro ano integral. Qual é a vantagem do terceiro ano integral daquela época? Ele tinha 3 aulas de química, 3 aulas de física, 3 aulas de biologia, 6 aulas de língua portuguesa, 6 aulas de matemática. Isso é muito bom. Aulas diversas disciplinas da base. Eles tinham aulas de filosofia e sociologia, os 3 anos, era assim. Geografia, os 3 anos, história, os 3 anos. O que aconteceu com aquela turma de integral? Ela tirou uma nota bem alta, principalmente em matemática. E foi, naquele ano de 2021, o colégio foi o melhor dos colégios estaduais na nota do SAEB de todo o Paraná. Não foi feita tanta ação, a não ser motivação relacionada aos estudantes. Em 2023, a gente já focou mais em toda a comunidade escolar. A gente fez todas as ações que foram propostas pelo núcleo, a gente fez. Então, a gente chamou os pais, fez uma reunião de pais à noite, falou sobre a importância, fez um coquetel para os pais, fez uma conversa com os pais falando sobre a importância. Foi feito tudo isso. Falou sobre a questão da prova, como que corria a prova, por que a prova, explicou para a comunidade escolar. Fizemos gincanas com os estudantes. Fizemos inúmeras ações, tá? O resultado, assim, a gente continuou como primeiro do núcleo, tá? Não foi mais o primeiro do estado do Paraná, continuou como o primeiro do núcleo na nota. Mas assim, ela caiu, foi de 6,6 para 6,53. Quase bateu. No terceiro ano, eram 2 terceiros anos bons também. E agora, vamos tentar de novo. Os estudantes são outros. Claro, depende muito de muitos atores. Mas a gente está ali tentando. Então, eu acho que a ideia é justamente essa. Tentar e ver o que a gente consegue fazer para ter o melhor resultado possível. Esse que é o objetivo, eu acho, nosso, enquanto profissional da educação. Em ação. E, claro, isso depende muito da realidade de escola para escola. Depende da realidade de escola para escola. A sua escola, o que deu certo, o que não deu, né?
Então, nós temos muitas ações para a gente tentar combater, por um exemplo, a evasão e a baixa frequência. E a gente tenta ver o que a gente consegue fazer. Cada lugar é diferente, são ações diferentes, porque os atores são diferentes. E o que a gente tem que fazer é tentar as melhores estratégias, adaptando. E chegamos à terceira etapa da construção do nosso percurso. Vamos formar 5 subgrupos para trocarmos ideias e discutirmos ações futuras de engajamento. Para onde vamos? E para isso, ele coloca 25 minutos. Eu não vou dar 25 minutos para isso, não é muito tempo. Mas vou dar 20 minutos, pelo menos, tá? Então, vou dividir em salas temáticas. Vocês, tá? Vou dividir em 4 grupos. Em vez de 5, vou dividir em 4 grupos. Aqui vocês, tá? E daí, vou dar 20 minutos para você discutir, ok? Eu vou rodando as salas, tá? Só um minutinho. Só um minutinho. Foi bom, ó. Ficou 5 em cada um, ó. Ah, ficou bom. Serão abduzidos. Agora podem entrar lá nessa salinha de vocês.
Oi, Tatiane, tá só você aí?
Ué, será que a gente entrou na chamada certa? Vou tentar entrar no link normal dele de volta Mas eu acho que é essa. Ele estava postando ali material. Faltam 7 minutos. Ah, é. Então tô entrando aí mesmo. Poxa, o que aconteceu? Será que tá só a gente aqui? Não. Acho que sim. Mas a gente voltou para a mesma sala, é isso? Não, essa é a principal. Ah, é? Eu não tenho ninguém. Ah, tá. Sorry. Eu Não achei sei porque na principal sempre fica um É, grupo eu para também achei continuar a que sempre ficava gravação. uma galera na Acho que nós voltamos para a sala que é. Acho Deixa que eu só ver. vai automático quando acabar o tempo, Sala eu com acho. tema específico, né? Olha, eu voltei lá, só tava eu. Eu vim para essa cá, daqui só é a tava eu. principal. Fiquei no vácuo o tempo todo. Eu falei, ué. Não, essa daqui tá com ícone de gravando. Essa é a principal mesmo. É a principal? Ah, então tá ótimo. Então, ele que não se atentou, porque sempre fica um grupo para gravar, né? Uhum. O grupo que não pode falar mal do governo. Oi, Ana Paula, sua linda. Oi, Tiago. Oi, Juliana, sua linda. Oi, Tiago, seu lindo. Pessoal, eu sou intrusa hoje no grupo de vocês. Vocês me desculpem aí por. Ai, capaz, eu ia perguntar mesmo, que eu não tinha te visto na primeira reunião. Eu sou da turma da terça. Daí, como amanhã eu tenho um compromisso, eu pedi para participar, daí ele me autorizou, tá? Então, me desculpa na intromissão aí. Sempre que precisar, eu também, quando eu Agradeço. faltar na segunda, eu estarei lá, então. Então tá, sejam bem-vindos também. Parece que eu gostei dessa turma. Vamos dar para cá. Não quer dizer nada, não, mas a gente é mais legal, viu? Eu estou conhecendo todo mundo hoje, então eu não conheço também muita turma. Mas é uma turma boa. Quando a gente foi fazer a inscrição, já não tinha vaga para essa turma aqui, eu já tinha fechado. Vocês foram mais rápidos. Sim, a gente fez uma força coletiva. Eu, a Juliana e a Ana Paula, a gente trabalha no mesmo colégio. Então, quando abriu a inscrição, a gente saiu correndo fazer. Eu fiquei no plantão e eu fui a última do professor Pablo no horário das 18 horas da terça. Nossa, foi por um triz que eu não consigo. Eu sempre fazia com a professora Ana Rita, daí não consegui já 2 temporadas, 2 jornadas que eu não consegui fazer com ela. Gente, o nosso horário de curso é até 9h30, né? Aquele dia a Carolina falou que era 9h40, mas eu fiz as contas. Não dá. Você tá com 10 minutos aí. Credo, tava mais, então é 9h30. Começa 7:50, né? É que no passado eu tinha uma turma que começava às 8, e daí terminava às 9h40, daí eu fiquei com isso na cabeça. Foi isso.
Olá, colegas. Acho que todo mundo está chegando aí agora. Todo mundo voltou. Foi abduzido, voltou do disco voador ali. Agora todo mundo reunido novamente, né? Outra discussão legal. Estava ouvindo todas as participações de vocês. Daqui a pouco eu quero que vocês compartilhem daí um pouco das ideias. Só tem mais duas questõezinhas a fazer. Eu quero que vocês compartilhem, cada grupo compartilhe suas ideias. Vamos juntos discutir, né? Claro, cada grupo compartilhando com o outro. Eu achei muito legal. Todos os grupos ficaram muito legais, porque daí tiveram pessoas que puxavam a discussão e outras pessoas acompanhavam a discussão. Ficou muito legal. Parabéns, ficou muito legal. Então agora a gente vai começar. Vamos agora já de antemão, antes de mais nada, vamos para o nosso querido formulário do dia, tá bom? Então o formulário ele vai aparecer aqui para vocês, ó. Então eu vou marcar aí 3 minutinhos pelo menos para vocês preencher. Professor, como que eu faço com a minha chamada? A Cláudia, que eu sou da outra turma, daí como que eu faço? Pode fazer na tua turma original. Tranquilo. É que daí a minha vai ser amanhã, no caso, né? Uhum. Não, mas não se preocupe, a frequência é garantida, hein? Tá tranquilo, tá? Nem se incomode. Adiantou, então. Não se preocupe. Se der algum problema na tua frequência, venho. Qualquer coisa que dê problema, sempre qualquer um de vocês, gente, venha falar imediatamente comigo. Na primeira semana tiveram alguns ajustes ali, algumas questõezinhas, mas nada que tenha atendido especificamente a nossa turma, pelo que eu saiba, tá? Foi tudo tranquilo, nenhuma das minhas 3 turmas teve problemas. Se tiver algum problema, sempre vem e fala comigo, a gente consegue ajustar, tá? Oi, gente. Concluíram? Que rapidinho, que o negócio é... Eu sei que vocês são ágeis, então não demora muito, não. Professor. Oi. Me ajuda lá. Ah, não, tá ali já. O professor já colocou aqui, NL. A turma? Aham, a turma é NL. Ah, eu também nunca lembrava, quando eu era curso, não lembrava do número de matrícula, precisa não mexe. Gente, então, ó, próximo slide ali, ó. Como os heads podem nos ajudar nesse processo? Então, esse é um slide específico nosso, alguma coisa pelo menos especial nossa, né, que não tem nos outros. Como será que o heads IA, especificamente o IA, como é que pode ajudar nós, será? Então, ali tem algumas ferramentas IA, tem algumas ferramentas em geral de heads, tá? Vocês podem ver ali. YouTube, Geniali, Workwall, Canva, Mentimeter, Padlet, Kahoot. Aí tem o Gemini, dependendo de como você quer chamá-lo, ChatGPT, Vidnox, Gama. Então tem algumas plataformas ali que vocês devem conhecer de inteligência artificial e outras em geral de inteligência artificial. E como é que eu posso usar essas ferramentas? Daqui a pouco vocês vão apresentar para mim. Mas senão a gente vai voltar nesse slide aí, vamos voltar a conversar sobre elas, tá? Na formação de meio de ano, agora, dessa última que teve, não foi meio de ano, agora que teve a última que teve,
dentro do meu colégio lá, eles falaram que aqui dentro do núcleo o pessoal está falando muito do uso da inteligência artificial para favorecer todos os colaboradores durante o processo. Como será? Vamos pensar aí juntos, tá? Então, eu vou parar o compartilhamento aqui, tá? Daí a gente retoma. Acho que dá para fazer por ordem das equipes, né? Então, cada um de uma equipe, por favor, fale como em nome da sua equipe. Olha só, nós pensamos nisso, nisso, naquilo, nós fizemos isso. Eu tenho no meu colégio isso, olha o que eu estou fazendo, é isso. Pelo menos um de cada equipe, né, para a gente contribuir, tá bom? Então, vamos lá, equipe 1. Acho que era nós que era a equipe 1, né? Acho que a Rosângela quer falar. Pode falar, Rosângela. Não, professor, só queria falar que para mim a minha câmera está aberta, mas eu não estou me enxergando, não sei como que está aparecendo para vocês. Depois que nós voltamos aqui para a sala, ficou assim. Eu vi que você Pois é. saiu e voltou, né? Realmente, Rosângela, para mim também não está aparecendo. Mas a E gente não sabe resolveu. que é isso mesmo, você tem que ir avisando mesmo, a gente vai, qualquer problema que ocorra, gente, avisem prontamente a mim, que nós recebemos instrução hoje, pela questão de certificação, né? Qualquer problema, avise no chat, avise ali no celular, e qualquer problema que tenha dado na frequência lá, que tenha dado alguma inconsequência, eu prontamente eu aviso o imediato lá, o professor Marcos, ele sempre atende, ele sempre a gente consegue solucionar, tá? Mas sim, totalmente tranquilos, tá? Ocorrem problemas, sempre vão ocorrer. Vou dar a palavra agora, gente, podem apresentar. Bom, então o nosso grupo o meu grupo era eu, a Mariana, o Jefferson, a Cláudia e o Ronaldo, e a gente pensou em 3 ações aí, né? A primeira envolve o engajamento dos alunos. O professor Jefferson, se não me engano, a gente pensou também em utilizar as redes sociais com o intuito de divulgar a importância da realização da prova, né? Divulgar a prova SAEB. E também utilizar a inteligência artificial, o Suno, que eu não conheço, mas para criar uma música com tópicos relacionados ao SAEB. Também criar grupos de estudo onde os alunos possam revisar os conteúdos de forma colaborativa, né? Um grupo de estudo, um clubinho, né? Para quem trabalha em colégio integral. Parcerias. Estabelecer parcerias com as universidades para oferecer palestras e tutorias sobre técnicas de estudo, ou até mesmo dentro do estudo orientado para quem trabalha em colégio integral. Colaborar com os pais da comunidade para criar um ambiente de apoio ao aprendizado. E estratégias mobilizadas, que seria desenvolver campanhas de incentivo para reconhecer aqueles alunos que mais se destacam, né, nos simulados ou até mesmo na prova. E envolver os professores a utilizar os descritores de menor acerto, né, a ser retomados esses descritores, né, para tentar minimizar essa defasagem. E é isso, professor. Parabéns, equipe! Alguém mais quer contribuir com a equipe 1 aí? Quem quer falar alguma coisa da equipe 1? Levanta a mãozinha aí. Ninguém? Eu achei bem legal as ideias, tá? Eu vou falar então, já que ninguém falou, eu falo. Daí eu falo. Achei bem legal as ideias, bem dentro da proposta. Quem trabalha em ensino integral tem a vantagem, né, de ter várias disciplinas / componentes que favorecem esse processo, né? Então, estudo orientado é uma delas, mentoria, ação mais efetiva do projeto de vida. Então, eu vi que tem vários colegas aí da educação integral. Então, dentro da proposta do ensino integral, a gente veste a camisa do ensino integral mesmo. A gente sabe tudo um pouco, né? A gente sempre sabe tudo um pouco. A gente vai recebendo formação, é muito legal. E daí a gente vai crescendo também. É legal que a proposta do ensino integral faz a gente crescer. Tanto que o professor não é um professor de um componente, o professor tem que ser professor de vários componentes. Então, quando você é um professor de história, você é um professor de história e também de projeto de vida, e também de letiva, e assim consequentemente. Isso é interessante, alguns colegas podem não gostar, mas é interessante que faz a gente crescer. É legal, eu acho muito bom. Eu, pessoalmente, acho muito bom esse crescimento, sabe? Meu professor da faculdade falava que a gente deve crescer só para
para cima. O que é o crescer para cima que eu queria dizer? Que a gente tem que fazer, se você fez história, então você deve fazer um mestrado em história e um doutorado em história. Para que você não cresce para os lados, não se aperfeiçoa com outros conhecimentos. Só que dentro da educação eu não concordo com isso. Talvez dentro da área de pesquisador, tudo bem. Eu não concordo com isso dentro da área de educação. Eu acho que você deve, claro, um mestrado é maravilhoso, mas o mestrado também deve lhe abrir horizontes para além da história, para você poder atuar em sala de aula e trabalhar todas as conexões. Eu acho que as boas formações, elas nos fazem crescer para cima, como diz o meu professor, mas também para os lados. E nesse sentido, o ensino integral nos forma muito bem. Então, é muito legal. Os professores de estudo orientado são professores que, nossa, eles têm que ter um conhecimento muito grande, uma organização muito grande, porque eles têm que saber de tudo um pouco, organizar a turma, fazer com que os estudantes se organizem. É maravilhoso. Os professores de projeto de vida, mas eles vão ficar fazendo a arvorezinha, né? Vão ficar fazendo a arvorezinha dos sonhos. Mas a importância que tem essa arvorezinha dos sonhos se for usada como uma ferramenta maravilhosa de pensar qual é o futuro desses nossos estudantes, né? No Brasil, com os nossos estudantes, precisa-se muito de pensar em tudo isso. Então, é maravilhoso a forma como vocês conduziram ali. Ações, assim, às vezes simples. Quem imaginava há um ano atrás que ia acontecer essa docência compartilhada? E agora 2 professores ao mesmo tempo em sala de aula, atuando dentro do ensino integral, um de língua portuguesa, um de matemática, dentro de terceiros anos em geral, 2 professores de língua portuguesa, 2 professores de matemática. E eu estou fazendo a recomposição da aprendizagem também, enquanto cursista. E a ideia é essa, né? Que não haja assim, a docência 1 e a docência 2 separadas, mas que eles tenham uma simbiose. E nós vamos discutir um tema lá. Mas então vamos discutir o tema juntos? Vamos lá. Você fala, eu falo, nós juntos atendemos este aluno, aquele aluno, vamos rodando, outra hora. É isso que é a docência compartilhada, é assim que deve ocorrer, e é assim que eles pensam, né, que seria o ideal. E o ideal seria mesmo que tivessem vários professores ao mesmo tempo numa sala de aula falando sobre o mesmo tema. Isso é a verdadeira transdisciplinariedade. Tomara que dê certo, tomara que dê muitos bons frutos. Nós sabemos que, como eu disse, depende de muitos atores, mas espero que dê certo. Agora, equipe 2, é com vocês. Eu posso compartilhar, professor. Vou colocar aqui. Olha, não sei, nunca tinha acontecido isso, agora nem compartilhamento é demorando. Nós colocamos ali, então, algumas ações que já foram desenvolvidas ou que podem ser desenvolvidas, né? Trabalhar de forma colaborativa com o coletivo dos professores, priorizando descritores de menor acerto. Não sei se não está dando eco, porque eu estou com o celular ligado também. Disponibilização de materiais no Classroom para aprofundamento, né? Para que os alunos tenham também materiais para consultar, para aprofundar aquilo que está sendo estudado. Retomar os simulados em sala de aula, né? Então, refazer com os estudantes, em grupos, né? Discutindo cada questão. Estratégias de motivação, mostrando aos estudantes a importância do SAEB, né? Porque muitos deles não percebem que é importante fazer uma boa prova, se preparar e tudo mais. Então, as rodas de conversa e de motivação, né? Orientando os estudantes também para que façam uma boa prova. Organização dos estudantes em grupos, né? Uma proposta da recomposição também, levando em consideração o nível de aprendizagem.
mobilizar os estudantes para a aprendizagem, né? Isso tem que ser cotidiano também. Retomada de conceitos básicos sempre que necessários, inclusive por outros componentes também que podem auxiliar, né? Adotando descritores. Incentivo à leitura, escrita, interpretação em todos os componentes curriculares, né? Se eles souberem ler e interpretar corretamente, já farão uma boa prova, com certeza. Não sei se mais alguém do grupo quer complementar. Parabéns, equipe. Alguém quer contribuir a mais? Alguém de outra equipe? Alguém de mais alguma equipe ou queira? Não. Bem completo ali. Você vê quanto que é difícil, né? De pensar em mobilizar. Você pensar o que vai fazer para mobilizar, né? São ações, assim, bem pertinentes, bem genéricas, que daria para especificar dentro da sua realidade, né? Como mobilizar? Sei que às vezes é difícil. Você faz uma reunião de pais, às vezes no seu colégio, na sua escola, e tem 10% de pais. Mas como que eu poderia, né? Qual a importância de estar no dia da prova? Qual a importância de estar focado no dia da prova? Qual a importância de se preparar para o dia da prova? Então, são coisas assim que às vezes não se atenta, né? E que são importantes, detalhes mínimos. Equipe 3, vamos lá. Somos nós. Então, a gente, frente a tudo que as escolas já têm feito, que a gente comentou nos slides anteriores e também no curso, né? Nós pensamos em simulados com as questões do formato SAEB, só que os simulados a gente já tem apresentado, mas a gente acha, assim, que a secretaria tinha que disponibilizar os gabaritos um tempo mais hábil, para dar tempo da gente poder, porque o diretor tem acesso ao desempenho individual, né, e ele passa para nós. Então, o certo era, por que já não passa já no dia seguinte ou depois ali, né, que para ajudar a gente, para passar, facilitar a vida da gente. Então, como todos nós éramos da área de linguagem, a gente pensou nas dificuldades em relação a habilidades, né, de leitura, interpretação, gramática contextualizada. Rotina de leitura, adotar uma rotina de leitura da semana, é uma proposta, né, a gente faz estratégias de leitura, como sublinhar palavras-chave e tal, e integrar essa leitura com as outras áreas, história, geografia e ciências, fazer o caminho inverso. Então, a gente sabe que as outras disciplinas estão adotando meu Deus, credo, me fugiu o nome, como que é? Descritores, os descritores e trabalhando em sua matéria. Então, a gente fazer o professor de línguas fazer o contrário, pegar o texto de outras matérias e trabalhar interpretação na nossa disciplina, ajudar nesse sentido também. Uma produção de texto contextualizada, então, mesmo as atividades do terceiro ano, por exemplo, que são relacionadas ao mercado de trabalho, no meu caso, eu coloquei de inglês, né, simular situações, fazer cartas de apresentação, e-mail profissional, pequenos relatórios, coisas que vão fazer parte, né, do dia a dia deles logo, da realidade deles. E a organização das ideias, gramática, vocabulário específica de cada gênero. E aulões interdisciplinares. Então, a cada 2 componentes, por exemplo, português e geografia, português fotomula, português e história, trabalharem juntos, esses aulões, integrar não só, né, como tem sido feito o português e matemática, na recomposição, mas também com outras disciplinas. Essas são as propostas. Meninas, querem falar mais alguma coisa? As nossas são todas na área de linguagens, perdão. Imagine, perfeito. Tranquilo, maravilhoso, parabéns pela apresentação, Carol, pelas ideias, muito legais, legal a ideia também pensar o contrário, né, dos processos de linguagens, aplicar, justamente ficar aplicada, né, aos outros componentes, outros disciplinas, bem legal. Língua portuguesa, a vantagem é que ninguém foge da língua portuguesa, né, então todo mundo pode entrar dentro de vários escritores de língua portuguesa. Claro, tem alguns mais específicos, mas mesmo os específicos, dá para você entrar. Na matemática, que às vezes tem alguns que têm alguns desafios maiores,
Por um exemplo, definir a equação da reta a partir... Daí você pensa, poxa, o que eu de inglês vou colocar da equação da reta dentro da geometria linear? E daí, às vezes, você demora a se achar no mínimo ali. E você pode até encontrar uma conexão, mas às vezes ela é bem específica, tá? Então, depende da artimanha de cada professor, ver o quanto ele consegue contribuir para cada descritor. Mas alguns escritores são mais específicos, realmente, às vezes é mais difícil. Mas daí a gente vai discutir daqui a pouco como a IA pode nos ajudar. Vamos lá. Agora vamos para a equipe 4. A equipe 4 era nossa? Não lembro. Quantas equipes eram? Eu também não sei qual é o número da equipe. Você quer falar, Edilane? Não, pode falar, Jaqueline, à vontade. Eu só não vou apresentar a tela, tá? Porque o meu não ficou assim tão organizadinho. Então, assim, o nosso grupo, ele estava composto por 3 pessoas de núcleo, uma responsável ali pela matemática, né, pelo Khan Academy Matific, uma do Paraná Integral, e eu, de coordenação de equipe pedagógica, uma professora de geografia, é isso, Edilane? E uma diretora auxiliar. Diretamente com alunos, tipo quem está na escola, a Edilane e a diretora auxiliar, não estão trabalhando diretamente com as turmas de SAEB desse ano, então as contribuições delas foram mais no contexto do que está se desenvolvendo na escola e sugestões que elas podem levar para as escolas, e nós, enquanto núcleo, também sugerimos ações. A gente não fez muita ação voltada àquilo que a gente desenvolve, mas aquilo que a escola pode estar desenvolvendo. Então, assim, muito dentro daquilo que já foi discutido, né? Então, a gente não vamos reinventar a roda, né? Mas ações, assim, que estão dando certo. Essa questão de reuniões de pais, e também reuniões com os estudantes de nonos anos, terceiras séries, no intuito de explicar para eles o real sentido do SAEB, para que serve essa avaliação, conscientização da importância deles fazerem a prova, da questão do aprendizado, que vai para além de fazer uma prova, mas aquilo que eu falo sempre para os alunos, quando você está aprendendo, aprendizado é a única conhecimento, é uma única coisa que ninguém te tira, né? Então, nesse contexto, assim, das reuniões, no intuito de engajar, né? Engajar pais, estudantes e professores. Também a questão das premiações, no intuito também de motivar esses estudantes, até a professora Dilane falou na questão de visitas a parques, enfim, cartazes com frases motivacionais, o Adote um Descritor está muito bem desenvolvido aqui no nosso núcleo, a gente sentiu também nos outros locais, onde todos os professores dos diferentes componentes curriculares e unidades curriculares estão pegando junto para o desenvolvimento dessas ações. Então, assim, tem várias. Aí a colega da área norte, se não me engano, a Crisane, falou da questão do padrinho de escola. Nós aqui no núcleo também temos o colega da escola, onde o pessoal do núcleo tem esse apoio direto junto com as escolas, tanto para se colocar à disposição para ajudar, para fazer palestras, para fazer falas aos estudantes. Enfim, de modo geral é isso, somado também algumas coisas que já foram citadas aí. Se algum colega quer contribuir alguma coisa que eu esqueci, fiquem à vontade. Acho que é isso mesmo, e eu adorei a ideia, acho que do professor, não lembro qual grupo que foi que apresentou, de fazer com que os alunos façam material digital para colocar nas redes sociais, no story, assim, falando sobre o SAEB, porque aí eles falando, eles vão alcançar mais esse aluno. Então, é interessante, vou levar essa ideia para a escola. Acho que foi o Thiago, né, das questões do integral. Nós aqui também, agora que eu lembrei disso, um colégio integral aqui nosso, eles fazem podcast quinzenalmente com os estudantes. Daí um dia eles convidam estudantes, um dia eles convidam um professor, um diretor de escola, de outras escolas também, para falar. Também é interessante. Eu tinha esquecido, mas veja, a gente vai falando e vai lembrando de ações que se desenvolvem. Isso mesmo, parabéns. Eu vi um vídeo daqui do colégio aqui próximo de casa, o colégio Fleury, a Carol vai saber, né? Que é aqui em Guarapá. Nossa, muito legal que eles fizeram o vídeo convidando os estudantes para vir, mostre
como você pode fazer a diferença e tudo mais no 2023. Nossa, ficou muito legal a forma suave que eles levaram, sabe? Sem peso, sem ter que decorar fala, falando naturalmente. Ficou muito legal. Realmente, a voz deles é diferente da voz nossa. Ano passado eu vi fizeram lá do colégio lá nosso. Mas os professores falando não é a mesma coisa. Eles falando para eles, quando sai com naturalidade, fica tão legal. Também acho. Essa questão do protagonismo, muito boa também. Aqui, então, vamos lá. Aqui, o que foi proposto dentro da reunião pedagógica que teve aqui, 3 semanas atrás? Então, assim, os nossos colegas pedagogos que propuseram dentro do que foi proposto, a princípio, pelo Núcleo de Educação. Eles pegaram e disseram assim, vamos pegar todo o nosso... Quando você pega do RCO, a gente pega o relatório de notas lá. Pegando o relatório de notas, a gente pode separar os nossos estudantes, no mínimo em 3 níveis. Vamos colocar 3 níveis, né? Que seria abaixo do básico, de 59 para baixo. O básico, que é o amarelo, lá de 60 a 69. E o adequado seria acima de 70. Daí tem o avançado. Mas o avançado, ele é adequado. É além do adequado. Mas está adequado. O que teria que fazer, então? A gente teria que pegar um descritor, daí você solicita ao ChatGPT. Você pega e coloca lá as notas dos estudantes. Ao colocar lá os nossos estudantes, você pede para adequá-los nos 3 níveis. Ao adequá-los nos 3 níveis, você cita lá, dentro do prompt. Eu sou professor de Química. E dentro do descritor de língua portuguesa, interpretação de textos, eu quero que você faça 5 questões objetivas e 5 descritivas, que se adequem à química e ao descritor para cada um dos níveis de conhecimento dos estudantes. Para o básico, para o abaixo do básico e para o adequado. E claro, o ChatGPT faz. Foi impressionante como cada um conseguiu fazer. Então, daí vem aquela... Vocês são todos colegas, professores que estão fazendo Redes IA. Mas assim, às vezes a gente tem aquela receio. Eu estava conversando com um colega ainda de geografia essa semana. Eu falei, poxa, mas eu me sinto às vezes meio incompetente. Parece que eu não sei fazer quando eu peço para a IA fazer por mim. Não, eu entendo. Mas assim, não é que a gente não saiba fazer. É que foi discutida na primeira jornada quem é da primeira jornada. O que acontece, né, Ana Cristina, né, Mariana, primeira jornada? É que às vezes a gente quer ganhar tempo. Eu vou fingir, eu não uso. Eu também já fui um pouco resistente, até em anos anteriores. Eu tinha que criar para hoje de manhã. Eu queria fazer uma atividade sobre biomateriais baseado no filme, em filmes. Qual filme? Foi pensado no Homem de Ferro 1. Sabe, lá, aquela parte do ar, tinha que relacionar engenharia, biomateriais, biologia, física e química numa atividade transdisciplinar. Daí, tá tranquilo. Daí eu pensei, mas eu tenho que fazer 10 perguntas do filme. Mas quer saber de uma coisa? Vou ver o que a IA vai fazer para mim. E fui direto no ChatGPT. Gente, as perguntas ficaram muito boas. Muito boas. Muito boas. Levam a reflexão em vários âmbitos. Então, para que eu não vou usar? Por um luxo meu, talvez? Não, eu quero que meus estudantes cresçam, se desenvolvam, que eles articulem conhecimentos, que eles pensem além do senso comum. Então, vamos usar a ferramenta que nós temos em mãos.
É o que eu, hoje em dia, penso, tá? É o que eu penso. Então, tem como você usar? Tem. Dentro dos escritores, tem como fazer. Se vocês, assim, desejarem, claro, nós podemos fazer, por exemplo, semana que vem. Deve, talvez, sobrar algum tempo pra gente fazer. Mas é legal, tá? Sei que vocês já devem saber fazer. Não é nada de novo, talvez, para vocês. Mas, assim, tem como usar como uma ferramenta aliadíssima nesse processo a parte de inteligência artificial. Quem é da parte de plataformas aí, né? O quiz, tem o Quiz IA, já faz ali perguntinhas adequadas aos níveis de conhecimento dos nossos estudantes. Então, hoje em dia, vocês aí, porque estão fazendo esse curso, eu creio que vocês acreditam nisso. Então, sejamos aliados do que nós temos em mãos e aproveitemos o que nós temos aí para só fazer a nós desenvolver, a todo o nosso entorno se desenvolver e nossos estudantes também se desenvolver. Essa que é a ideia, tá? Queridos, eu vou compartilhar com vocês, como prometido agora, o Classroom, tá? Antes de mais nada. Vou compartilhar o Classroom aqui conosco, tá? Então, aqui nós temos o Classroom, tá? Daí eu vou passar rapidamente, tá? Então, Classroom. Aqui nós temos o Classroom, como está montado, nossa turma, ó. Então, tem alguns avisinhos, sempre são colocados. Tiveram colegas que a câmera estava muito cheia de avisos, mas que a gente tem os avisos mesmo. O primeiro aviso, o Google Fotos, ele está liberado temporariamente para você organizar arquivos. Mas já foi avisado que por causa de ter um número grande de arquivos na forma de fotos, ele provavelmente vai ser retirado. Então, o que pede-se é que aquelas pessoas que tiverem algumas fotos, para não perdê-las de forma definitiva, devem até dia 30 de maio, ou seja, em 4 dias, fazer o backup das fotos, tá? Retirar as fotos de lá e salvar em algum arquivo de mídia ou algum outro drive, ou formato digital ou formato de mídia física, alguma coisa que vocês possam fazer com relação às fotos. Lembrando novamente do 4º Congresso de Formadores, para vocês escreverem as boas práticas. E aqui são listados, né? Olha, por exemplo, a reunião de hoje, SAEB, a reposição, dentro do modelo, como é o modelo padrão do Formadores em Ação. Aqui nós temos as atividades. E aqui nós temos as atividades avaliativas, a biblioteca, o fórum de dúvidas e as reuniões, como elas são postadas aqui, tá? Dentro das atividades avaliativas, eu tenho as 2 atividades avaliativas que valem 50 pontos, cada um. O relato de implementação e o portfólio. Agora vou eu compartilhar rapidamente cada uma delas com vocês, conforme prometido. Semana passada eu devo explorar com calma, eu gosto de passar bem certinho o que é cada uma, tá? Então, o relato e não dá para ser com tanta calma ainda. As reuniões aqui de redes, elas são ágeis. Tem muita atividade. Então, assim, ó, aqui nós temos orientações para relato e implementação. Então, você pode ler com calma o que é o relato, as orientações, tá? E aqui como vai ser feita as rúbricas. Organização e entrega, intencionalidade, evidências, aprimoramento da prática e apresentação. E daí, dentro das dimensões, se atendeu integralmente, parcialmente ou não atendeu. Dentro ainda da formatação, ele coloca ali, ó, qual é a fonte, qual é o espaçamento entre linhas, para verificar se ele está adequado ou não desta vez, tá? Vejam com atenção. Aqui nós temos o RED para implementação. Então, vai ter que ser o Dremina ou o ChatGPT, que são as 2 ferramentas que nós teremos neste trimestre. Tá? Data de entrega dia 8 de agosto, tá? O seu relato deve ser produzido neste arquivo pelo seu formador na turma do Google Sala de Aula. Então, vocês já devem ter acesso ao formato, isso daqui, com uma cópia a vocês. Se não tem, me fala. Pelo que eu vi, todo mundo tem, todo mundo recebeu. Aqui tem o tutorial. E aqui, ó, nós temos aqui o relato de implementação. Descrição da proposta, toda ela, justificativo e objetivo, desenvolvimento da implementação,
resultados alcançados, feed da formação, reflexão final, evidências, referências, boas práticas e a síntese do relato para lhe ajudar, talvez, na apresentação, para ela não ficar muito demorada. Por enquanto, vocês têm alguma pergunta sobre esse relato de implementação? Não? Então, eu vou agora para o portfólio, tá? Mas se vocês tiverem dúvida na próxima sorteio, podem abrir calmamente suas boquinhas e seu microfone e relatar a mim qual é a sua dúvida, tá bom? Agora o portfólio. Então, o portfólio, olha só, vai falar o que é o portfólio, uma coletânea. Então, o portfólio da jornada serão feitas as reuniões 3 e 4, que são de ChatGPT, e a 6, que é de Dramin, e a 7 é aquela mesma que teve no primeiro trimestre, sobre uma autoavaliação sua em relação a esta etapa do formadores do segundo trimestre. Daí aqui tem as dimensões, as rubricas, a organização, entrega, registro, detalhamento e aplicabilidade, avaliação formativa. Aqui tem o tutorial e aqui tem, ó, falar sobre você, o prompt, a data da reunião, contribuição para a prática, o link ali, e vai indo assim, ó, de cada uma das reuniões e a avaliação ao final. E o seu relato aqui, tá? Novamente eu lhes pergunto, ficou alguma dúvida sobre isso? Não? Então, agora nós vamos para o encaminhamento final da reunião, finalmente. Hoje não durou tanto que nem semana passada, pelo menos. Vamos lá. Então, eu vou agora... Vamos lá. Edilene, pode falar. Professor, uma dúvida com relação à questão do atestado. Eles reviram alguma coisa do atestado ou não? Depois O atestado, daquela sim, foi polêmica. relatado para nós, tá? É com calma. Primeiro é uma questão de calma, tá? Com relação a isso. Teve uma situação lá que saiu para a mídia, né? De algum colega que não estava em situação de saúde adequada, então eles fizeram uma ementa. Ele diz que o colega que estiver de atestado, ele tem o direito de repor esta aula. O que a gente está vendo é o seguinte: assim, vocês ainda, né, da turma de segunda, podem repor na terça, podem repor na quarta, podem repor na quinta. Por um exemplo, a colega que está fazendo hoje, ela teria uma consulta amanhã e adiantou para hoje. Tá? Daí, assim, foi aberto, que inclusive, talvez, possa fazer com outro colega. Então, por exemplo, segunda e terça, não pôde, era da turma de terça, não pôde. Pode fazer na quarta ou na quinta com outro colega. Tá? O problema é que vai até quinta, né? Então, daí, se ocorrer alguma eventualidade, daí a gente vai conversando. Qualquer eventualidade específica, a gente vai conversando especificamente. Mas ainda estão discutindo especificamente como que vai ficar isso daí, para a gente definir, delinear bem certinho. Porque a forma como foi apresentada foi, digamos assim, mal interpretada. E daí, agora a gente está ajeitando, digamos, a gente, né, todos os formadores, né, está ajeitando as questões, mas não se preocupe, ninguém vai ser prejudicado, essa é a essência, tá? Sempre a gente tem, primeira coisa, sempre que foi falado para nós, de Heads e IA, é bom senso, vamos ter bom senso, e claro, entender, então teve alguns colegas que tiveram alguma situação na primeira semana, a gente teve bom senso, tudo para remediar, para atendê-los da melhor forma possível. Mas quem que mais quer perguntar? O Thiago, quer? Não, professor, eu queria tirar uma dúvida. Até que horas que é a nossa reunião? É 9h30 ou 9h40? Olha, oficialmente seriam 50 mais 50 minutos. Oficialmente. Então, seria das 19h50 até 21h30, tá? Mas ele pode durar de 1h20 e pouquinhos até no máximo 2 horas, que foi que semana passada por causa da apresentação. Entendeu? Mas nós de Heads
problema é que, assim, a gente às vezes excede ao pouquinho ao tempo ali, tá? Então, mas se você tiver compromisso, obviamente, você pode sair dentro daquele tempo. Não tenham problema, gente, tá? Não é porque ficou sem o print que você vai ficar de forma alguma, não vai ter prejuízo. Só que nós temos que concluir. Então, aqui, ó, para dar conclusão, né? Aqui, ó, então, ó, nós temos o compartilhamento, que você já fizer, o formulário nós já fizemos, e aqui o Saiba Mais, tá? Com referências bibliográficas que vocês podem encontrar. Tá lá, né? E agora, eu só vou para o aviso aqui, ó. Daí aqui os avisos sobre o Enem Paraná, né? E informações em geral sobre o Enem Paraná. E nós concluímos com print agora. Alguma dúvida em geral, meus caros colegas? Janete, pode falar. Professor, sobre a atividade de hoje, a gente fez a cópia do arquivo, a gente precisa postar em algum lugar o link? Não, hoje não era no portfólio, mas o de semana que vem é daí, tá? O de hoje era só para conhecimento de vocês mesmo. Mas reuniões 3 e 4, elas serão sobre o chat GBT. Daí a gente vai começar a ver a questão de prompt e tudo mais, tá? E daí terá que postar o link daí, tá? Para alguns que já conhecem o ChatGPT, talvez seja muito basiquinho, mas para algumas pessoas talvez que não o conhecem, e daí a gente deve ter um conhecimento da plataforma, e daí na semana subsequente a gente vai aprofundar os conhecimentos, conhecendo um pouquinho melhor. Semana que vem a gente vai usar mais para pesquisa e ferramentas em geral, tá? Mas sempre que vocês tiverem dúvidas sobre aquilo que eu falei semana passada, que eu falei agora há pouco sobre o uso, por exemplo, do Saeb, a gente pode usar. Pois não, pode falar. Eu só queria fazer uma contribuição. Eu estou fazendo aquele curso lá dos resultados da prova, análise dos resultados da prova Paraná, e eu me perdi e entrei lá no ano de 2023, né? No início. Mas eu encontrei um material muito bom lá, que eu achei bem bacana, que eu gostaria de estar trazendo aqui no grupo, que é um material, uma revista que o CAED construiu, acho que é do CAED, deixa eu ver onde que eu encontro aqui o nome da revista, mas o que ela trata? Guia da Ação Avaliativa. Eu achei bem bacana, porque ela mostra como são organizadas as questões avaliativas no Saeb, né? A organização das questões mesmo, que tem os distratores e assim por diante, para que possa ser trabalhado com os professores e que os professores trabalhem com os alunos, porque eu percebi que os nossos alunos têm bastante dificuldade numa interpretação de questões mais extensas, né? Eu acho que isso pode estar contribuindo. Eu gostei desse material. É isso. Sim, prof, maravilhoso. Ou na hora de saberes digitais, ou na próxima reunião do Saeb, nós combinamos bem certinho, você vê quanto tempo você precisaria, e tranquilo, o tempo é seu, vamos compartilhar, né? Somos colegas e temos que compartilhar o conhecimento maravilhoso, sabe? Isso mesmo, parabéns pela iniciativa, e quem tiver outra iniciativa, tranquilo, gente, vamos né, crescer juntos. Ok, meus queridos? Então, e não se esqueça, eu posso me esquecer, não me esqueça disso também. Gente, tudo de bom para vocês, eu vou dar o print no 3. 1, 2, 3. Obrigado, tudo de bom para vocês. Quem quiser falar alguma coisa pode ficar, senão tchau, tchau, boa semana, bom trabalho, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Mais uma vez, obrigada, prof. Tchau, pessoal. Obrigado a vocês pela participação. Tchau, tchau, gente. Tchau. Prof. Oi. Na semana que vem, eu estarei em Curitiba em formação a semana toda. Nós temos a formação do diretor formador, isso começa na segunda, terça e quarta. Na quarta, começa a formação de tutores, quarta, quinta e sexta. Então,
Eu acho que na segunda eu não vou conseguir participar, porque na segunda é abertura. Geralmente a abertura se estende até depois do horário. Então, provavelmente eu vou ter que participar na terça contigo, que daí eu já estou no hotel, já estou mais tranquila, o evento já começou, tá? Aí eu entrei agora no grupo, que desde a primeira jornada eu não estava no grupo do WhatsApp, porque eu tenho tanto grupo do WhatsApp que eu não dava conta. Entendo perfeitamente. Mas então agora eu entrei no grupo para pelo menos pegar o teu contato e para você me mandar